Flamengo. Olha só, hein? Por falar em Flamengo, vamos ver como é que foi o mês. Não é qualquer um que é cria do Flamengo, não. O cara acha que é qualquer um que aparece assim no Flamengo, que nasce no Não é assim, Flamengo. não. É, não é Não é assim. assim, não. Parece que é coisa simples assim. Vindo de Nova Iguaçu, não é assim, Vamos ver como é que não. foi o mês do Flamengo. Não é pra qualquer um. Não é qualquer craque, não. Que tem esse histórico. Olha só a maratona. Que maratona? Bom, a maratona existiu. Foram vários jogos, mas o Flamengo passou bem por essa maratona. 9 jogos, 7 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota, 22 gols marcados, 8 gols sofridos. Um mês difícil, mas onde o Flamengo embalouzinho. Sem dúvida. Era um grande desafio, né, para o Flamengo, porque com convocação de seleção, com contusão, com o problema da Covid, não só da seleção brasileira, mas da seleção uruguaia, né? É, O Arrascaeta também, né, com convocação, inclusive se machucou, né, em treinamentos lá, e até hoje é desfalque no Flamengo. Tudo isso tinha aquela dúvida pelos confrontos que iam existir de Libertadores, de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, e compromissos com os líderes no Brasileirão, né, do campeonato. Ou seja, pegar Internacional fora de casa, aí vai pegar o São Paulo agora no domingo. Ou seja, tudo isso tinha aquela dúvida, como vai ser? E eu acho que passou muito bem. Encaminhou muito bem a classificação na Copa do Brasil, uhum. venceu, terminou bem a Libertadores, continua brigando pela liderança do campeonato, porque um jogaço, para mim, o melhor jogo do campeonato contra o Inter, lá no Beira-Rio, lá no Rio Grande do Sul, um jogo, né, que a gente viu ali tantas variações num jogo, tantas opções, e o Flamengo jogando bem, jogando fora de casa, buscando a vitória. Enfim, acho que mostra a força do elenco, a capacidade, né, do Domi buscar também nesse rodízio que ele gosta de fazer, novas opções, ou seja, manutenção também do Hugo, né, Neneca no gol, mesmo com o Diego Alves voltando, e o garoto pegando pênalti, sendo fundamental na Copa do Brasil para manter o resultado positivo que foi a vitória. Tudo isso faz o Flamengo ficar mais forte ainda para a sequência, né? Vai ainda terminar aí. É claro que o jogo já é no dia 1º, né? O jogo contra o São Paulo, porque é no domingo, né? O jogo Sim, contra o São Paulo. Então, domingo, já não conta nem no mês de outubro. Mas, assim, como está ali, né? O primeiro dia de novembro, eu coloco nesse pacote, vencendo o jogo, dependendo do que aconteça com o Internacional, o Atlético vai ter um jogo a menos, o São Paulo também tem jogos a menos, mas se o Inter não ganha e o Flamengo vence, teoricamente termina o mês de outubro, ou inicia o mês de novembro, na liderança do campeonato. Tudo isso são pontos positivos para o trabalho do Domi. O Domi que não vai ter algumas peças também já no jogo contra o São Paulo. Já não tem aqueles que estavam fora, mas também não vai ter o Arão e o Thiago Maia. Aí não sei o que ele vai armar para esse jogo. Ah, vai só com um volante, com o Gerson, que ele poupou no jogo contra o Atlético Paranaense. Ah, não, vai colocar o garoto que ele colocou no jogo ali, o Cabral, que acabou de renovar contrato, garoto de 18 anos. Né? Tem várias opções, porque os garotos também que chegaram deram essas opções. Ele recuperou alguns jogadores como Lincoln, o próprio Vitinho, tem o Pedro Rocha voltando. Uma perspectiva muito boa. Se o mês de outubro tinha as dúvidas, como seria, o mês de novembro tem perspectivas maravilhosas. Aquela coisa do professor, em outubro tudo vai voltar ao normal. Não voltou ao normal, longe disso. Mas pelo menos o Flamengo voltou a mostrar força do ano passado. Não, muito bom, né? Os resultados muito... Assim, do ponto de vista do resultado, para tirar um 10, só faltou aquela vitória contra o RB Bragantino, né? Mas até isso foi amenizado também pelos escorregões do Galo. Então ninguém lembra. Isso depois do ponto de vista do resultado. Do ponto de vista do desempenho, ótimo, porque alcançou esses resultados mostrando firmeza, entendeu? Todo mundo sente firmeza no Flamengo. Talvez dos jogos
por incrível que pareça, esse último pela Copa do Brasil foi o mais preocupante no sentido de como o time dependeu do seu goleiro. Porque o resultado só foi aquele contra o Atlético Paranaense por causa do Nenequinha. Agora, isso não é a tônica dos jogos do Flamengo, né? Embora o goleiro tenha trabalhado muito também em outras partidas, inclusive partida que o Flamengo goleou, fez 5-1 no Corinthians com o Neneca trabalhando, né? Então os antes colocam aí nas redes sociais, o goleiro trabalha demais, mas lá na frente, meu amigo, quando sobra para um Bruno Henrique, quando sobra para um Pedro, é caixa. Então as coisas acabam se equilibrando, né? Então os resultados, ótimo. Agora, mais que os resultados, é a firmeza que esse time está passando. As opções que ele tem encontrado, o jeito que o Domi parou de fazer bobagem e agora administra muito bem, né? Já está levando em velocidade de cruzeiro. Então vai muito bem o Flamengo para novembro, tanto no resultado quanto no desempenho e na perspectiva. Fala, Edu, qual que é o principal ponto aí desse Flamengo, dessa passagem por esse mês? Não, eu acho que tudo que foi citado, e queria amplificar mais essa questão dos jovens talentos no Flamengo, Bruno. A gente, quando olha um jovem talento e como ele deve ser aproveitado nessa transição no profissional, se tem um cenário mais favorável é esse do Flamengo. Um time que já tem uma tática instituída, um trabalho sendo feito com resultados e que dá calma ao garoto para ele desempenhar e ele performar do jeito que ele tem que fazer e que como ele chamou a atenção. A ponto da gente ver, eu acho que o jogo mais emblemático do Flamengo foi contra o Palmeiras. Se a gente for voltar mesmo para esse jogo contra o Palmeiras, quando liminar para cá, liminar para lá, Flamengo joga ou não joga, o Flamengo foi a campo com vários garotos. E ali foi a estreia, por exemplo, do Hugo, de fato, dos meninos da defesa, e o Flamengo foi bem. Então, quando o menino recebe essa chance, é a hora dele se destacar, porque ali também ele tem uma estrutura mais favorável. O ambiente está mais propício para ele conseguir se destacar. Então, eu destacaria isso. E se tem um jogo-chave, é o jogo contra o Flamengo. Pois não, Zinho? Não. Esse seu destaque é perfeito, porque eu, até por experiência própria, sei bem como é isso. Né? Porque eu lembro da minha estreia, né? Eu olhava para o lado, aí via assim, Zico. Olhava para o outro, aí via Andrade. Aí olhava para trás assim, aí via Leandro, Edinho. Aí olhava para frente, via Renato Gaúcho, Bebeto. Quem não fica com confiança? Quem não fica... É mais fácil. Aí, assim, os garotos, no jogo do Palmeiras, não, eles só olhavam mais ali para o meio, né? Aí via Arão, Thiago Maia, né? Só viam esses caras assim. Mas depois, com a sequência, é como você falou, principalmente o Hugo Neneca e o Natan, que estão jogando mais, né? Os outros quando entram. O time campeão da Libertadores, campeão brasileiro, o time que recupera o futebol. Aí, tu imagina o dia a dia do treino desses garotos. Né? É uma delícia, pô. A qualidade do treino, né? O ambiente bom, a estrutura. Os garotos ficam muito mais fortalecidos, mérito do Flamengo, da sua estrutura, da administração e de ter montado um elenco, né, que é o melhor aí do futebol sul-americano para mim. Vamos ver agora mudando um pouco, já estou ali em campo e, viu tanta gente, time bom, fase boa, tudo maravilha. No Corinthians o mesmo não acontece, certo? Mas o Mancini tinha dito algo antes sobre o Mantuan. Vamos dar uma olhada. Daqui a pouco a gente ouve, então, o Mancini falando sobre o Mantuan. Ô, Nicola, você não falou sobre o Flamengo. Você quer falar para a gente, por favor, dessa personalidade desses jovens? Não, eu concordo com tudo que os meus companheiros falaram. Eu queria acrescentar uma informação importante que não tem a ver com esse tema, mas é sobre o Flamengo. O Flamengo fechou ontem, Bruno, mais um patrocínio para o Calção, Union Life, que vai render 3,5 milhões de reais. A grande notícia em cima dessa história é que o Flamengo, apesar da pandemia do coronavírus, apesar da crise,
O Flamengo vai fechar 2020 com a camisa, com o seu uniforme, rendendo mais em termos de patrocínio do que na temporada passada. O que é uma excelente notícia, é uma demonstração de força, de capacidade do departamento de marketing, mas também de uma perspectiva muito boa daqui para frente. Na temporada passada, o Palmeiras havia tido a camisa mais valiosa, com 135 milhões de reais. O Flamengo tinha a segunda maior camisa, com 105 milhões de reais. Uma diferença de 30 milhões. Para essa temporada, essa diferença vai cair vertiginosamente e a possibilidade, o desejo do Flamengo de reverter essa situação e depois de um longo tempo, passar a ter a camisa mais rentável do futebol brasileiro, ultrapassando o Palmeiras. O Palmeiras baseia essa primeira colocação já há bastante tempo por causa dos contratos com a Crefisa e com a Faculdade das Américas. Mas é justificável, né, professor? Com o que vem, eu acho até pouco. Se você comparar com outros mercados, a visibilidade que tem o futebol e como os valores são baixos, eu acho os valores baixos. Se você pegar em relação a outras... Exato, é baixo. Fala, Celso. Não que o do Flamengo é baixo, o que é pago pelo futebol é baixo. E agora é que as coisas começam a entrar Isso aí parece chegada de estação do metrô em São Paulo, né? Que você, quando chega, já precisava ter chegado anos antes. Já a demanda já é outra. Agora a mesma coisa. Se a camisa do Flamengo não for a mais valiosa hoje do Brasil, que outra camisa será? Clubismos à parte, você que está me ouvindo aí. Se você fosse um investidor hoje, você viesse de Saturno perguntando aqui qual é o time aí que está gastando a bola, que é mais falado, que tem mais perspectiva, que time seria apontado? Por rubro-negros ou não rubro-negros? Então, na verdade, só está tirando o atraso nesse sentido. Já era mais do que hora. Exato. Bom, pessoal, é o seguinte, vamos ouvir o Marinho. Daqui a pouco